Falando agora um pouco mais de política monetária, o presidente Donald Trump voltou a cobrar nessa quarta-feira o chair do Federal Reserve, o Jerome Powell. O republicano exigiu a redução da taxa de juros. A cobrança vem depois da criação de empregos no setor privado diminuir no mês de maio. A ADP informou que foram abertos muito menos empregos, muito menos vagas de empregos do que o esperado em maio, com apenas 37 mil vagas após a criação de 60 mil postos de trabalho em abril. E os economistas consultados pela Reuters previam a criação de 110 mil empregos privados. Isso depois de um ganho de 62 mil em abril. Uma baita de uma desaceleração. E para poder falar sobre essa pressão de Trump em Jerome Powell e também a decisão de juros do Banco Central Europeu, a gente vai conversar agora com o diretor de investimentos da Nomos, o Beto Saadia, que já está aqui comigo. Beto, muito bom dia. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite e bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Beto, vamos lá, né? Dados como o do ADP bem mais fracos, né, do que o esperado. A gente também teve PMI de serviços sinalizando uma desaceleração. Isso tudo trazendo argumentos para Donald Trump culpar o Federal Reserve e cobrar mais o Jerome Powell nesse momento. Antes de entrar nessa pressão política, né, do Donald Trump, eu quero entender se você considera que os Estados Unidos já vivem agora uma reversão cíclica mais estrutural, ou seja, isso poderia antecipar não só o corte de juros, mas também um ciclo mais agressivo do que o que tem sido já precificado? Pois é, Débora, é uma pergunta difícil. Não é muito óbvio, tá, que a economia americana está se desacelerando. Inclusive, a gente pode esperar outros dados. Se você juntar esses dados da ADP, mas confrontar ele com outros dados, também, por exemplo, como dados de jobs que saíram, que são aberturas de novas vagas, que também saíram no início da semana, e um payroll, né, que são dados de mercado de trabalho que saem amanhã. A gente pode ver por outros dados também que a economia americana ela não está tão desaquecida assim, tá? A gente vê ainda o consumo muito forte, dados de mercado de trabalho também muito forte, o que não faz a gente concluir realmente qual é a trajetória da economia americana. Existem riscos, por exemplo, inflacionários por conta também das tarifas e também uma necessidade de taxa de juros maior a partir do momento que o Congresso americano tá para aprovar um, a retirada do teto do orçamento, o que vai fazer os Estados Unidos gastar muito mais dinheiro e se endividar. Então, não é tão óbvio assim que a economia está se desacelerando. É verdade que o Trump ele pratica um ato político muito parecido com esse aqui que a gente conhece, de países assim de terceiro mundo, de países latinos, de atacar o presidente do Banco Central. Não é a primeira vez que ele faz isso. Surpreende o fato dele ter feito isso depois de uma reunião privada que eles tiveram na Casa Branca, mas durante aquele primeiro mandato do Trump, ele já fazia isso. Lembrando que o Powell foi exatamente o presidente do Banco Central indicado pelo próprio Trump. Então, aqui é uma estratégia política. Ele não tem, a gente não acredita, intenções de demitir, de fato, o presidente do Banco Central e desestabilizar a economia como um todo. Uhum. Então, e aí é onde fica o grande, onde moram as narrativas, né, Beto? Porque, assim, por um lado, a gente tem Donald Trump defendendo que a economia tem enfrentado algum tipo de desaceleração por causa do Federal Reserve. Do outro lado, quando a gente tem qualquer tipo de sinalização mais positiva da economia americana, Trump atrela isso às tarifas. Mas a leitura, e que todos veem, é que justamente há uma desaceleração já em determinados dados por causa das tarifas. Então, na tua visão, essa guerra tarifária pode ser vista como realmente um catalisador do enfraquecimento econômico nesse momento? Ou seja, o ambiente de incerteza que tem sido causado por essa escalada dessa guerra tarifária talvez até tenha sido subestimado, ainda esteja sendo subestimado pelo mercado? Sim, e inclusive a ponto de fazerem piada para cima do Trump, dizendo que ele blefa, né, em relação às tarifas, porque ele está sempre voltando atrás, né, o chamado Uhum, tackle trade, né? uhum, E, na verdade, é sim, as tarifas elas fazem um papel, de fato, de desacelerar a economia, mas elas também fazem um papel duplo de inflacionar a economia, né? Lembrando que tarifas maiores nos Estados Unidos acabam fazendo que o americano compre produtos chineses, europeus, mais caros,
importando inflação para dentro da economia americana. Cabe ao presidente do Banco Central, Jerome Powell, decidir que tipo de coisa ele vai atacar, né? Se ele vai atacar a desaceleração, né? Que pode não ser tão prolongada assim, porque a gente também vê outros elementos de consumo muito forte, mercado de trabalho muito forte. É verdade que a economia desacelerou recentemente, mas existem dados que podem fazer com que ela se reacelere, ou o Powell pode atacar o outro lado do papel dele, né, da função dele, que é combater a inflação que vem junto com essas tarifas mais fortes. Então, a gente acredita que o Trump vai caminhar mais no sentido de cautela, né? Ou seja, de manter a taxa de juros mais alta um pouco mais tempo do que o mercado espera. Então, isso tem implicações geopolíticas. No geral, o que a gente vê o Trump fazendo é, como eu falei, um papel muito de terceiro mundo, assim, né? Tirar, de causar uma instabilidade institucional até para desvalorizar a própria moeda, né? É uma vontade do Trump desvalorizar a própria moeda para atingir um dos objetivos dele, que é criar aquele bolsão industrial americano. E não se faz isso sem uma moeda um pouco mais desvalorizada. A gente viu ao longo das últimas décadas a moeda americana supervalorizada, né? Virou a reserva do mundo, e enquanto a gente viu a China, por exemplo, praticar também uma desvalorização artificial da própria moeda. Então, o Trump quer imitar a China. Ele quer desvalorizar a moeda, ele não tem tantos instrumentos quanto tem a China, né, por exemplo, mas ele tenta fazer ali por onde ele consegue, tá? E essa trajetória dessa dívida também poderia ser mais um fator para alimentar essa decisão de Trump ou essa visão de Trump de que desvalorizar a moeda nesse momento pode ser um bom caminho a ser adotado, porque ele tem defendido essas medidas, né, tarifárias, essas medidas protecionistas, que a gente sabe que tem um grande potencial inflacionário, como você muito bem lembrou aqui na nossa conversa, Beto, mas ainda assim ele persiste, mesmo tendo diversos setores, inclusive já, e já conflitos internamente sendo travados justamente por causa do peso inflacionário, ou seja, dos impactos dessas medidas. De olho também estaria Trump na trajetória dessa dívida dos Estados Unidos, que já tem também afastado investimentos nesse momento da economia americana? Não, não só afastado, como está no Congresso, inclusive, uma tributação maior para investidores estrangeiros, né? Uma tributação da renda para investimentos feitos por estrangeiros dentro da economia americana. Por isso que até a moeda, que é o euro, está se valorizando muito. Mas o que o Trump está querendo são duas coisas incompatíveis. Ele quer alguns benefícios de um país emergente. O que um país emergente pode ter como benefício na política monetária? Uma moeda desvalorizada, que acaba ajudando na balança comercial. Mas ele não pode querer ter uma moeda desvalorizada e, ao mesmo tempo, aprovar um orçamento, que o Congresso, os republicanos estão aprovando, de tirar o teto da dívida e colocar aí mais 5 trilhões de dívida na economia americana. São duas coisas que, na verdade, ele só poderia fazer isso se ele tivesse uma moeda hipervalorizada, como foi feito durante muitas décadas. Quem quer se beneficiar disso, na verdade, e aí como você citou, é a Christine Lagarde, falando aqui da zona do euro também, que tem decisão de política monetária hoje. A Christine Lagarde, ela, além de uma valorização do euro recente, ela quer que o euro se valorize mais, né? Ela promove uma propaganda, né, do euro como reserva global de valor, porque se isso acontece, se o euro se torna de novo uma reserva global de valor dentro da reserva de outros bancos centrais do mundo, a zona do euro consegue promover um impulso fiscal muito forte. E já está acontecendo, na verdade, a Alemanha, desde o ano passado, já promoveu um impulso fiscal muito grande, o que é muito atípico, tá, para o país alemão desde o pós-guerra. Pós-guerra que eu não estou falando da guerra da Ucrânia, não, estou falando da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha sempre praticou uma responsabilidade fiscal muito invejável a todos os países do mundo, e agora ele promove um impulso fiscal muito forte, mas para promover isso, ele precisa ter uma moeda forte, a gente precisa ter um euro muito forte, tá? Agora, Beto, só para a gente amarrar aqui a nossa conversa, você já antecipou aqui um pouquinho do Banco Central Europeu, decisão de juros para poder acontecer hoje por lá. Tivemos dados aí de inflação por lá mostrando que eles até, né, já estão abaixo da meta de inflação, o que num cenário normal, se assim a gente pode dizer, né, a gente teria a tendência mesmo para se confirmar
mais corte de juros por lá. Porém, por outro lado, a gente tem essas incertezas diante dessa guerra tarifária que já impacta a economia global. Então, diante desse cenário, qual que é a visão da Nomos nesse momento para a decisão de juros hoje do Banco Central Europeu? Porque não dá para poder também desconsiderar essas incertezas e acabar partindo para um movimento de maior desaceleração, ou seja, taxas de juros bem mais flexíveis e, no final, a gente ter medidas inflacionárias pesando tanto na inflação global, né? Exato. E soma-se a isso o fato recente agora das tarifas em relação ao aço e o alumínio, que atingem bastante a Europa, né? A Europa ela tem empresas simbólicas dentro desse mercado, como a ThyssenKrupp, a ArcelorMittal, entre outras, né? Ou seja, exportar para os Estados Unidos é um bom negócio para a Europa e sempre foi quando o tema é alumínio e aço, tá? E agora essa tarifa de 50% sobre esses, com exceção, obviamente, quem vai se livrar disso é o Reino Unido, mas para o resto da para a zona do euro em si, isso acaba afetando e a gente tem que ver como é que isso vai impactar a atividade. Agora, falando de política monetária na Europa, o que a gente está vendo é uma vitória da Europa em relação a todos os bancos centrais do mundo, tá? A Europa e todos os bancos centrais do mundo promoveram aquela alta de taxa de juros para combater aquela inflação pós-pandemia, aquela inflação de bens que ocorreu por conta da pandemia. E aí, depois de uma sequência de muitas altas, vieram baixando essas taxas de juros, os Estados Unidos também já começou a dela, e a Europa, a gente pode dizer que ganhou essa competição, né? Ou seja, que competição é essa? De quem conseguia colocar a inflação na meta primeiro? A Europa conseguiu. Óbvio que todas as particularidades que tiveram na economia europeia, não teve um consumo e investimento tão forte, mas passou por guerra da Ucrânia também, que encareceu muito os preços de energia, mas a Europa conseguiu colocar a inflação na meta e, por conta disso, vai agora para a 8ª queda de taxa de juros ali, esperada aqui pela gente, de 25 pontos agora nessa decisão que a Christine Lagarde vai anunciar daqui a pouco. Perfeito, Beto. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre bem-vindo à nossa programação. Conversamos com o diretor de investimentos da Nomos, o Beto Saadia. Até uma próxima, meu querido. Um ótimo dia para você. Ótimo dia, até a próxima. Obrigado. Até mais, tchau, tchau.